Bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Conta Tudo. E hoje o nosso assunto ele é fundamental para a saúde da mulher. A gente vai falar da saúde cardiovascular. Particularmente, eu acho que ela fica meio de lado. Nós mulheres, a gente se preocupa muito com a parte ginecológica, né? A gente está ali todo ano indo na ginecologista, faz mamografia, e deixa o coração meio ali de lado. Então, eu tive a ideia de convidar, porque olha que pasmem, a principal causa de morte em mulheres não é câncer, é doença, é gerada por conta das doenças cardiovasculares. Então, quando eu vi esse dado, eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma entrevista com uma cardiologista maravilhosa para ela explicar isso pra gente não ter isso precocemente, né? Que se for para ter uma doença cardiovascular, que seja com 90 anos e não com 50. Então, eu trouxe aqui uma cardiologista super competente, Isadora Campos. Ela vai se apresentar, vai falar onde que ela trabalha e tudo mais. Passo a palavra para Isadora. Eu queria agradecer o convite. O prazer é meu. Então, eu sou Isadora, eu sou cardiologista, então eu sou médica especializada em clínica médica, em cardiologia e em ecocardiografia, né? Que é um Completa, exame né, que Isadora? Um exame que a gente faz para avaliar o coração, né? Que é o ecocardiograma. E que realmente, para mim, foi muito agregador dentro da medicina, da cardiologia, tá? E trabalho em consultório, faço consultório. Trabalho fazendo o ecocardiograma, trabalho fazendo exames e trabalho também dentro de hospital. Eu gosto disso porque eu acho que a cardiologia é uma área muito ampla. Quando eu estava na assistência de residentes, eu até brincava com eles, tentando convencer alguns a fazer cardiologia. Eu falava, gente, a gente trabalha em UTI, a gente trabalha em consultório, nós trabalhamos com exames. Então, eu acho que é uma área muito ampla, realmente, e que a gente consegue acompanhar o paciente de uma forma diferente, de uma forma próxima, vamos dizer assim. Uhum. É isso. Então vamos às perguntas, que são muitas. Eu sentei com a Isadora antes e a gente foi vendo, é tanta pergunta, mas a gente vai conseguir responder o máximo possível, porque é um assunto muito importante. Então, com quantos anos a mulher tem que ir no cardiologista? Essa é uma pergunta que eu recebo muito frequentemente nas minhas redes sociais, quando eu coloco lá as caixinhas. Não tem, assim, uma idade que a gente vai, que é protocolada, que a gente coloca em diretriz que precisa. Por exemplo, a idade do rastreamento do câncer de mama, que a gente fala a partir dos 40, dentro da sequência, né, do check-up cardiovascular na mulher, não tem uma idade base. O que a gente costuma, o que eu costumo dizer, que é muito importante que a gente faça um acompanhamento médico. Então, que a pessoa tenha um médico de confiança que vá fazer um acompanhamento geral. Então, desde adolescente, se a pessoa tem na família pai, mãe, avós que tem pressão alta, que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, é importante que essa pessoa faça essa avaliação clínica ocasional. Antes, né? Desde a assim, adolescência. Desde a adolescência. Para que faça, às vezes, uma consulta médica que possa aferir a pressão. Não é fazer aquele check-up ultra mega completo, mas é fazer um acompanhamento das coisas mais simples, dosar um colesterol, né, a glicose e aferir a pressão. A partir do momento que a gente vê que realmente essa pessoa possa ter fatores importantes, aí a gente coloca um acompanhamento mais próximo. Dentro das mulheres, quem realmente faz esse segmento é a ginecologista. Então, por isso que a gente vai na ginecologista. Porque a gente fica menstruada, vai na ginecologista para fazer o acompanhamento. E na maioria das consultas, elas medem a pressão. Isso. E aí, se nessa medição der algum problema, então já marca com a cardiologista. Isso. Geralmente, elas encaminham, tá? A ginecologista tá apta a iniciar uma medicação para pressão, alguma coisa que precise, né? Mas eu aconselho, a partir do momento que se identifique, por exemplo, a pressão está alterada, que aí sim a pessoa busque um acompanhamento especializado, tá? Para que a gente possa fazer uma avaliação um pouco mais ampla. O que eu vejo na nutrição é assim, o paciente chegou para mim com colesterol alterado, né? E com a cintura, né? Que a nutricionista, a gente mede a circunferência abdominal. Então, a gente sempre pergunta também os antecedentes. Quando tem, eu já encaminho. Falo, olha, é bom você procurar. O que eu acho? Aí você me corrige se eu estiver errada.
que é importante ter exames iniciais para você comparar no futuro, Sim, né? sim. Ah, então tô certa, é isso mesmo. Inclusive, tem uma das perguntas que você falou que nós vamos abordar, que é a da lipoproteína, que é um exame... Vamos falar sobre a lipoproteína? Pode ser. Eu tenho a lipoproteína alta. Então, fui estudar, falei, ué, o que é isso, né? Uhum. Então, a lipoproteína é um exame de sangue que a gente faz e a minha deu super alta. A minha mãe tem também. Eu falei, gente, o que eu posso fazer na nutrição para melhorar a lipoproteína? Não encontrei nada. Então, me fala, existe alguma coisa que a gente pode fazer? Então, a lipoproteína é uma partícula do colesterol, né, que a gente dosa por exame de sangue, por bioquímica. É a apolipoproteína A, que ela é identificada como um fator independente de risco cardiovascular. Então, essa palavra eu vou falar um monte de vezes hoje, o risco cardiovascular, e é importante a gente definir. Risco cardiovascular é o risco que nós temos, que a pessoa tem de morrer por infarto, AVC, especialmente esses dois. Quando a gente fala de risco cardiovascular, é isso aí, tá? Uhum. E a lipoproteína A é um fator de risco independente para morte cardiovascular. Uhum. Ela não é, diferentemente do colesterol, que a gente costuma fazer, né, periodicamente. Que é comum, todo mundo conhece, ela já é mais, né? Menos conhecida mesmo. Menos conhecida, Uhum. Até por parte dos cardiologistas, tá? Uhum. Então, a lipoproteína A não é um exame que a gente vai dosar com frequência. Ela é um exame que é importante a gente fazer como um marcador de risco. Então, você fez o exame, você identificou que a sua lipoproteína A é alterada, que ela é alta. Uhum. Eu falo que o acompanhamento tem que ser um pouco mais personalizado, tá? Vamos usar a estatina para baixar a lipoproteína A, como nós usamos, por exemplo, com colesterol, tá? Com LDL. Não vai abaixar. Às vezes, inclusive, a gente pode ter um aumento discreto, mas até um aumento da dosagem. Isso significa que meu risco aumentou? Não, tá? Uhum. Então, ela é um fator de identificação. Identifiquei que eu tenho um risco cardiovascular alto. Ela é muito associada à genética, tá? Isso. Tanto que a minha mãe tem, eu tenho. Isso. Uhum. Então, ela é associada à genética. Uhum. É um fator a mais tipo um defeitozinho, né? uma Talvez alteração genética. Então, ela é um fator que realmente indica, vamos ter um acompanhamento individualizado, atenção, um acompanhamento próximo para prevenção. Mas não tem nada, tipo exercício físico, alguma que a gente possa fazer? O estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável vai entrar... Mas nada específico, não. Por enquanto, ainda não tem. Tem estudos que mostram que os inibidores da PCSK9, que é uma medicação bem mais nova para colesterol, essa medicação é injetável. Olha. Que pode ser feito uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Ele dá uma baixada na lipoproteína A. E tem outras medicações em estudo, tá? Mas nada que a gente tenha no Brasil e nada que a gente possa dizer com certeza que a gente consegue abaixar. Então, o mais importante é isso, é identificar e prevenir. E aí sim entra exercício físico, alimentação. Riscozinho, né? Então, uma coisa que é importante saber é que o risco cardiovascular, a gente vai somando. Isso. Né? Então, a gente vai somando os fatores de risco. E quando você tem, acho que é acima de 3, 4... A gente tem vários scores para poder individualizar. O mais famoso dele é o score de risco de Framingham. Que aí ele vai olhar idade, colesterol, pressão, sexo, se é mulher, se é homem. Então, ele pontua várias coisas. A lipoproteína A, ela não está incluída nesses scores ainda, tá? Por isso que eu falei que ela é um fator de risco independente. E ela é mais nova, tá? Então, é uma coisa que acredito que nós teremos ainda que colocar ali dentro, de criar um score. Entendi. Tá? Mas é um fator que realmente a gente observa e temos que acompanhar. Tomara que surja alguma coisa logo. Tomara. Né? E me conta, o que nós mulheres, a gente tem que prestar atenção na nossa saúde, assim, gente, eu preciso ir num cardiologista urgente, assim, que você sentir isso e tem que ir. Um ponto interessante é que as mulheres têm os sintomas menos típicos. A gente brinca que a gente não lê o livro para ter os sintomas, por exemplo, de estou tendo um infarto, tá? Então, a apresentação clínica das mulheres, ela pode ser um pouco atípica. Não é aquela dor que a gente descreve, aquela dor que aperta, aquela coisa que chama muita atenção. Então, a partir do momento que a gente sente um desconforto no peito, ou o coração mais acelerado,
Muitas vezes associado Vem a dor no braço? a dor no braço esquerdo, tá? Mas pode acontecer de vir no braço direito, nas costas. Meu Deus. Então, a partir do momento... né? Específico. Uhum. Então, a partir do momento que se identifica que tem alguma coisa que não tá legal, aí vale a pena buscar um cardiologista para poder fazer uma avaliação melhor. E uma dúvida que eu tenho. Qual é a diferença principal? Muita gente fala, é porque a dor aqui, ou uma dor aqui, ou uma dor aqui, entre dor de cabeça normal, dor de cabeça, e pressão alta. Tá. Então, essa é uma dúvida muito frequente, que eu recebo no consultório, também nas redes sociais. E muita gente, a grande maioria das pessoas, acredita que a pressão alta dá dor de cabeça. Quando, muitas das vezes, é o contrário. A pessoa tem a dor, ela tá com dor de cabeça, e a dor faz com que aumente a pressão. Então, assim, um dos mecanismos de aumento da pressão é dor. Então, a gente não pode só acreditar que, eu estou com dor de cabeça e ela é em aperto, ela é aqui ou ela é aqui, como você pontuou. Não tem isso, né? Tipo, a dor aqui é pressão alta, ou dor aqui, não importa. Não, assim, realmente pode acontecer da pessoa ter uma elevação tão alta da pressão e ela sentir cefaleia, dela sentir a dor de cabeça. Isso pode acontecer. Mas é muito importante que a gente desmistifique que é uma coisa associada. Entendi. Entendeu? Então, você pode ter pressão alta, estar com a pressão alta e não ter dor de cabeça nenhuma. Nenhuma. Que é a mais perigosa, inclusive. Isso. Né? E aí vale muito a observação. Algum sintoma, assim, que a pessoa se der aquela pressão muito alta, que ela pode sentir? Um enjoo, sei lá, alguma coisa assim? Na teoria, não. Pode acontecer da pessoa. O que vale muito é o que a pessoa está acostumado. Então, por exemplo, o meu normal é minha pressão 16, 18. Então, a pessoa está acostumada com níveis pressóricos muito altos. O organismo dela vai se adaptar àquilo ali. Entendeu? Então, quando a gente começa um antihipertensivo, a gente começa a medicação para baixar a pressão, às vezes a pessoa sente mal. E ela fala não. Ela para de tomar o remédio. Ao invés de, por exemplo, se comunicar com o cardiologista dela. Tá? E falar, olha, eu não tô sentindo bem. Por quê? Porque o organismo daquela pessoa... acostumou com aquilo. Isso, ele se acostumou com aquilo. Tem que ter paciência, porque depois ela vai acostumar com uma coisa muito melhor até, isso. Né? Depois ela vai parar de ter aqueles desconfortos e ela vai estabilizar e ficar bem. Quais seriam esses desconfortos? Sonolência, tontura... O corpo tá ajustando àquela pressão normal. É como se ele estivesse sentindo que ele tá com a pressão baixa. Entendeu? Entendi. Sendo que ainda não tá. Baixa, só que não tá normalizando, na verdade. Isso, e às vezes nem normalizou ainda, mas é porque a pessoa tá acostumada com uns níveis tão mais altos, que aí vai achar que não tô legal. Então não é assim, tá? E aí vai muito também da gente orientar, do cardiologista orientar. Né? Na hora que prescreve, já avisar. Pode ser que você sinta isso, mas é normal, vai passar. Né? Isso. E pra gente medir em casa, você tem e pode medir em casa, e você tem alguma recomendação de aparelho? Com certeza. Pode medir em casa, deve medir em casa, até porque é muito comum que as pessoas tenham hipertensão do jaleco branco, que vai num profissional de saúde, independente de quem seja. Às vezes vai no seu consultório, e se você aferir a pressão vai estar alta, né? Isso é muito comum. Então, deve medir em casa. O mais importante das orientações, tem aparelhos que são... Aqueles eletrônicos, pode ser deles? Pode. Hoje em dia, a gente confia naqueles aparelhos. Tem aparelhos ótimos, tá? Tanto aqueles de pulso, quanto aqueles manguitos que a gente coloca no braço. O mais importante é que você consiga aferir na técnica certa. Tem que ser ereta, né? Como é que é? Ereta, tá? De preferência com as costas encostadas em cadeira. Apoiadas. O pé também apoiado no chão. Os 2 pés apoiados. Isso. E que você não tenha feito exercício físico, consumido café, ou quem fumar, no intervalo aí de pelo menos uns 20 minutos. Então, que você esteja... esses aumentam a pressão. Aumenta a pressão. Se você medir, você vai levar um susto. Isso. E aí tem que ficar com o braço assim. Isso. Aí, quando a gente usa aquele manguito que pega no braço, tá? Então, que o braço esteja apoiado em torno de 90 graus, ou um pouquinho mais angulado, assim, na mesa. Então, que o braço esteja apoiado, tá? Não ficar assim, né? Então, apoiadinho. Isso. Se possível, os 2, melhor ainda, tá? Mas o outro pode estar para baixo, tudo bem. O importante é que ele esteja apoiado, que você vai aferir. E aqueles manguitos que tem de punho, o ideal é que ele esteja aqui, ó, no tórax. Eu tenho esse de punho. Então, tem que ficar assim? E apoia aqui? Pode apoiar. Pode apoiar e ficar assim. Isso. Aí, espera ele inchar.
Aí dá e ele começa a apitar e aí você vê. Isso, aí ele desinsufla. Então, não tem problema usar, porque aqueles manguitos que nós temos, que não são esses digitais... Aqueles que a gente faz. Isso. Esse é mais difícil. É difícil para você aferir sua própria pressão. Se você tiver alguém em casa que tenha treinamento, aí tudo bem. Senão, às vezes, é pior. É um fator de confusão. A pessoa vai achar que a pressão tá alta ou baixa, mas não sabe aferir. Os celulares que agora tem. São fantásticos. São fantásticos. Que boa notícia. Tanto para a pressão, acho que um pouco menos fidedigno, né? Acho que precisa, mas em relação à arritmia, os relógios e os celulares. Explica o que é. A arritmia é quando a batida do coração está descompassada. Então, ele é bom para avaliar as batidas. Se você tá tendo a batida normal, ou se tá muito acelerado, ou se tá muito fraquinho. Isso, porque a arritmia, na verdade, pode tanto ser a batida do coração para mais baixa, que é a bradicardia, ou ela pode ser para mais alta, que é a taquicardia. Tá batendo fora do prumo. Isso, ele tá batendo fora de compasso. De compasso, isso. Então, é arritmia. É arritmia. E esses dispositivos de relógios, né, eles identificam muito bem a arritmia cardíaca. Que bom. Não é que eles identifiquem especificamente qual que é, mas muitas das vezes eles vão sinalizar... Que tem uma coisa... eu tô parada e tá dando acima de 120, eu acho, não sei. Tem alguma coisa errada. E eles alertam. Eles alertam. Eles alertam. Tem o anel também agora, né? Que eu nunca vi usando, mas eu já vi na internet, assim, o anel também que vê essa parte. O anel eu confesso que eu não conheço. E não sei se é confiável, vamos dizer assim. Vou pesquisar e eu te dou um feedback que você passa para os seus Eu vi na seguidores. loja da Apple. Então é confiável. Porque o relógio da Apple é super confiável na identificação das arritmias. Ele alerta a pessoa, aparece um alerta, tá? E aí a pessoa procura um médico para poder fazer essa avaliação, procura o cardiologista. Ótimo. E tem os outros exames também, né? Que o meu marido, inclusive, reclama daquele de fazer de dormir. O mapa. Eu não vou fazer isso nunca mais. Mas, de repente, vai acabar tendo esses outros relógio, alguma coisa que vai medir. Por que tem que fazer esse mapa? Tá, aí quando a gente está fazendo a avaliação cardiológica, eu costumo brincar que a gente não tem um exame, eu falo isso muito para os pacientes, nós não temos um exame que ele consegue me dar uma avaliação completa. Eu falo que é um quebra-cabeça, tá? Que você vai montando, né? Que a gente vai montando. Na cardiologia eu percebo isso, que é esse quebra-cabeça, que uma coisa só ela não define, né? E então por isso que a gente falou dos fatores de risco, que você vai somando. Então você vai montando o quebra-cabeça para você ver, então o cardiologista consegue enxergar aquilo ali e dar para a pessoa o risco que ela tem. Isso. Né? O que ela tem que fazer para reduzir o risco de ter. Então, realmente, quando nós estamos fazendo... Então, o mapa é um exame. É um exame e nem sempre ele vai ser necessário, tá? Ele não é aquele exame que... E aí, eu falo muito isso. Eu gosto de individualizar a conduta, o pedido de exame e o tratamento. Então, hoje em dia, tem colegas, tem médicos, cardiologistas que trabalham solicitando muitas das vezes o exame antes de avaliar o paciente. Eu, particularmente, acho ideal que você avalie o paciente antes para depois solicitar os exames. Porque aí você vai solicitar o que você acha que é necessário. Mesmo. Né? Concordo. Então, se a pessoa não tem histórico familiar de pressão alta, tá? Se a pessoa, você aferiu no consultório, às vezes ela consegue medir no trabalho, tem empresas hoje em dia que tem aquelas sequências, né, de aferir. E a pessoa nunca teve uma pressão alterada, pra que você vai colocar um mapa? Eu não vejo razão, tá? Ou às vezes você vai colocar um ano sim, um ano não é aquele exame que você precisa fazer sempre. Às vezes a pressão também eleva à noite, então aí é interessante o mapa se você tem essa suspeita, tá? E qual que é a suspeita? Apneia do sono, ronco. Sim, tá. Então, aí seria um exame interessante, mas não é um exame que você precisa fazer sempre em todo mundo. E eu não conheço ninguém que não reclama quando a gente pede o mapa. É um exame muito desconfortável. Muito desconfortável, porque é a noite toda apitando, inchando, né? Não pode tomar banho e Isso. Ele, mas à noite se fica... tiver necessidade, faz. Se tiver necessidade, faz. Isso. Então, tem um mapa. O Holter, ele mede o quê? Ele é para avaliar a arritmia.
Para medir os batimentos. Os batimentos, durante 24 horas. Então, ao invés de, quando você chega no cardiologista, você faz aquele eletrocardiograma de repouso, que coloca aquele monte de eletrodozinhos, né? Ao invés de você ter aquela avaliação simplesmente naquele momento, o Holter vai te dar 24 horas de monitorização. Então, ele aumenta a chance de você identificar uma arritmia. Tá trabalhando, teve um estresse, e aí deu uma arritmia, ele vai conseguir identificar. Isso. E vocês pedem para fazer no dia a dia normal, né? Não fazer no sábado, no domingo. Isso. Para pegar o seu dia a dia normal, para poder ver realmente como que você passa no seu dia a dia, né? O mapa também, eu particularmente acho interessante que seja no dia a dia normal. Para poder pegar isso. Isso. Né? Para identificar você na sua vida. E não no domingo que você tá em casa à toa. Gente, isso é super importante. Uma dica muito importante. Que a pessoa fica lá deitada no sofá o dia inteiro, porque tá com esses aparelhos. Nossa, eu tô ótima. Né? Me fala um pouco disso. Quando eu trabalhei com cardiologia, os médicos me falavam da personalidade de pessoas que têm um risco maior para terem eventos cardiovasculares. Eu falei, como assim personalidade? Existe uma personalidade? Existe aquele fator de pessoas que trabalham demais e são muito estressadas. Eu falo trabalho demais, mas o estresse não vem só com o trabalho, né? Tem gente que se estressa com tudo. Com tudo. Com trânsito, briga com trânsito, briga com porteiro, briga com o cara do caixa porque tá demorando muito. Sim. É aquela pessoa esquentada, então. Isso. Então, o estresse, ele é um fator de risco cardiovascular. Tá? Ele é um fator inflamatório para o nosso organismo e ele pode aumentar o risco cardiovascular. Então, essas pessoas que são muito estressadas, que são muito nervosas, elas têm sim a gente não fala que são fatores de riscos tradicionais, são fatores de risco que também estão associados ao aumento de risco cardiovascular, né? De risco de... E eu acho que é um dos mais difíceis de mudar. Não é? Porque o colesterol você maneja, você muda a dieta, você toma medicação, faz exercício. Mudar a personalidade. É dificílimo, né? A pessoa tem que evoluir. Eu tenho um paciente que ele infartou com 35 anos. Isso eu não esqueço. Ele trabalhava na Câmara e aquela coisa, nanana. Ele mudou, largou tudo, porque ele falou, se eu continuar assim, eu vou morrer 35 anos. Ele foi morar na Chapada. Ele falou, só lá que eu vou conseguir sobreviver sem me estressar. E assim, ele falou que ele se estressava com pequenos detalhes. Esse negócio não liga. Essa água tá gelada. Então, assim, para ele foi importante, ele radicalizou mesmo. Essa mudança tão radical assim é raríssima da gente ver. Pois é, ele foi bem corajoso, né? Eu acho que ele falou, eu morro ou eu... Ela é raríssima da gente ver. Mas... você citou esse ponto, nós temos visto um aumento importante de infarto em pessoas mais jovens, tá? E aí é um ponto até da nossa conversa sobre as mulheres, porque acreditava-se que as mulheres tinham um fator protetor, acreditava-se não, isso é real. As mulheres têm um fator protetor até entrar na menopausa. Então, os hormônios estrógenos, os hormônios femininos, eles têm um fator protetor para o coração, para as artérias, para as mulheres. A partir do momento que as mulheres entram na menopausa, o risco cardiovascular delas aumenta, tá? E aí, ótimo, então as mulheres estão protegidas até então. Só que a gente tem visto um aumento do risco cardiovascular nas mulheres mais jovens também, em homens e mulheres. E aí entram esses fatores de estresse, entram os fatores de alimentação. Sedentarismo, tabagismo, que a gente tinha diminuído muito o nível de tabagismo e agora com o tal dos vapes voltou muito, tá? Então nós temos visto, o que o cigarro faz com a artéria? O cigarro é uma bomba. Tá? O cigarro é uma bomba, porque ele realmente aumenta muito a aterosclerose e não é só no coração. Ele deixa ela mais dura. A nicotina fixa na artéria? Não é só a nicotina, não. Ela aumenta aumenta as placas e aumenta também a inflamação sobre as placas, a chance de ruptura, tá? E não é só no coração, em todos os vasos do nosso corpo. Isso é importante. Tem gente que não sabe que as doenças cardiovasculares, elas englobam o coração e todas as artérias. Isso. Então, no nosso cérebro, que é cheio de artéria pequenininha, então ele engloba também essa saúde do cérebro, o AVC, quando a gente tem problema. E mulher dá mais infarto ou mais AVC? Ou é igual? Eu acho que é igual. Eu não vou saber um dado específico para te falar, tá? O que você vê mais no consultório? Infarto.
Infarto. Ai, então infarto. Aí, o que acontece é que a partir do momento que as mulheres estão na menopausa e envelhecem mais, tem a chance de AVC aumenta um pouco, tá? Mas o mecanismo de deflagrar tanto... Porque o AVC é o infarto do cérebro, tá? A gente tem o AVC isquêmico, que é por aterosclerose, quando entope o vaso. E a gente tem o AVC hemorrágico, que é quando tem um sangramento no vaso. Ele estoura. Estoura. E aí, geralmente, é quando a pessoa tem aneurisma. Tá? Mas o AVC... O aneurisma é uma má formação? O aneurisma é uma dilatação do vaso, como se o vaso ficasse com a parede alargada, fazendo, vamos colocar aí, tipo uma bolsinha. Tá? E aí, fininha, se a pessoa ele fica mais fino. E aí, se a pessoa tem um pico pressórico, tem um pico de pressão, se a pessoa tem uma arritmia, alguma coisa que vai fazer com que aumente a tensão ali naquela parede, aumenta a chance dele romper. Entendi. Ótimo. Então, a diferença de aneurisma e do entupimento normal, que é a gordura que vai entupindo ali, que vai fazendo a placa. Então, é importante esse ponto, porque o mecanismo causal do infarto no coração é o mesmo que vai trazer aterosclerose no nosso corpo todo, tá? Então, vai entupir também as artérias das pernas, do rim, tá? Que vai piorar o funcionamento renal, que vai trazer aterosclerose na cabeça. Então, assim, e aí o AVC e no pulmão, tá? Que aí é embolia, trombose pulmonar. Todas as artérias. Tá? É por isso que, assim, eu falo que o cardiologista, a gente não pode olhar só o coração. Porque ele não funciona sozinho, né? Ele tá ali com o pulmãozinho funcionando junto, com o rim funcionando junto. A gente não pode olhar ali só o coração. Uma dúvida que a gente tem também, que eu fui perguntando pra gente falar, tem alguma maneira de aumentar o HDL, que é o colesterol bom? Bons hábitos de vida. Exercício físico, alimentação com menos produtos industrializados. Mais gordura boa, gordura poliinsaturada, azeite, ômega 3. Frutas, verduras, né? Eu adoro esse estudo da alimentação, e eu falo que a medicina conhece muito pouco da alimentação. Dentro da cardiologia, especificamente, já tivemos avaliação de vários tipos de dieta, vamos dizer assim, né? E o que a gente, para nós cardiologistas, dentro da nosso limitado conhecimento dentro da alimentação, o que a gente indica é a dieta mediterrânea, né? Então, é a dieta com gorduras boas, com carnes brancas, em sua maioria na semana. Oleaginosas. Uma discussão que eu tinha muito com os cardiologistas da clínica que eu trabalhava, em 2000, que os estudos são muito em cima da dieta mediterrânea. Porém, a gente não tá lá no Mediterrâneo. A gente tá aqui no Brasil, né? Então, assim, por mais que ela seja maravilhosa, não é muito a nossa realidade. Sim. Em Brasília, especialmente. A gente mora no Cerrado. Então, peixe aqui não é uma realidade igual no Nordeste, né? Que a gente consegue consumir peixe mais vezes por semana. É um esforço que a gente tem que fazer. Então, é uma adaptação, eu tento fazer no consultório, uma adaptação da dieta mediterrânea, porque os estudos, eles vão sempre dieta mediterrânea, né? E eles mostram ali para nossa realidade. Então, a gente tem que usar castanhas, a gente usa o abacate, a gente usa quero falar de um assunto importante. O azeite de oliva. Aí, o peixe que a gente tem é tilápia, vamos de tilápia. Sim. Então, a gente vai fazendo uma adaptação ali. E frutas e verduras. Eu acho que aí entra o frango também, que a gente tem uma disponibilidade maior. O lombo, que é uma carne magra e gostosa. O ovo. Então, a gente vai rebolando para poder colocar tudo ali. Só que o lombo, quando a gente olha a especificação, assim, ele é uma carne vermelha, né? Então, por mais que ele seja uma carne magra, ele é uma carne vermelha. Daí a gente coloca aí um consumo um pouco menor. E a gente tem gordura boa dentro do nosso cerrado. Então, o abacate, como você falou. Isso. Hoje tá na moda, mas uma castanha que é excelente, que a gente tem, que é baru. Né? Mas agora ela tá na moda e subiu o preço. Então, nós temos gordura boa. A alimentação do brasileiro, de forma geral, é uma alimentação muito boa. O que a gente, assim, se a gente pegar a alimentação basal. Uma variedade maravilhosa, sim, né? A gente tem uma disponibilidade fácil de ovo, de fruta, de verdura. O que a gente precisa é se organizar para que a gente consiga comer menos coisa industrializada e comer o que a gente tem mesmo
de comida fácil, que vamos dizer tinha assim. antes, né? E não Isso. ficar inventando coisas novas Isso. que não, todo mundo quer muita praticidade e acaba dando errado. É Isso. realmente fazer a comida em casa, arroz, feijão, franguinho, Isso. né? Verdura, saladinha, e aí vai dando tudo certo. Uma coisa que eu queria falar é sobre o óleo de coco. Então, assim, o óleo de coco é um óleo que ficou na moda, entrou na moda, um monte de nutricionista falando, gente, o óleo de coco é super saturado, é gordura saturada, 90% dele é gordura saturada. Então, não é um óleo para ser usado, principalmente na doença cardiovascular. Olha aí, novidade pra mim. Tá vendo? Eu tô falando que a gente sabe pouco. Ele aumenta colesterol. Então, se você pegar a paciente na clínica, aumentou o colesterol, tá usando óleo de coco? Pode perguntar. Ah, eu vi que era bom. Pode tirar. Cai na hora. Olha só. Então, não, é azeite de oliva. Então, a recomendação é azeite. É caro, né? Se for para usar um outro óleo, eu recomendo óleo de girassol ou canola, ou milho também, ou soja, tá? Uhum. Esses. E azeite de oliva. E aí tem o azeite de oliva para cozinhar, que é aquele geralmente da tampinha vermelha, e o verde ou aqueles azuis, os melhores, para colocar em cima da comida. E não tem problema cozinhar com azeite. Só não pode fritar 200 graus, deixar tipo fritando. Ninguém vai fritar com azeite, né, gente? Também. Não, aí é extremo, Porque né? vai ser caríssimo você usar uma panela de azeite para fritar uma coisa. Então é para cozinhar e com azeite. Interessante você pontuar também essa questão do azeite da tampinha vermelha, ou seja, não ser o azeite extra virgem. Isso, pra cozinhar. Não Olha, precisa. eu usava ele. Uhum. Aí deixa pra colocar, pra cozinhar um vermelhinho e o verde e o azul, que são mais acidez mais baixa, né? Então eles são mais purinhos, assim, até mais gostosos no paladar, pra colocar em cima da salada, em cima da comida. Tá. Uma outra pergunta. A terapia de reposição hormonal nas mulheres que podem fazer, ela ajuda a proteger o coração? Então, essa é uma pergunta super interessante. Eu peguei a mudança, quando eu falo eu peguei, eu lembro muito bem de quando eu estava na faculdade, eu tenho aí 15 anos já de formada, e eu lembro quando eu estava na faculdade que começaram a sair muitos estudos mostrando aumento do risco cardiovascular associados à terapia de reposição hormonal. Então, vem daquela história que eu falei, que nós acreditávamos que os hormônios da mulher exerciam aquele fator de proteção cardiovascular. Então, se eles têm esse fator protetor, era uma coisa meio que lógica, vamos fazer... Se eu tô repondo, continuo protegida. Isso. Então, foi uma coisa meio que lógica que há muitos anos atrás começamos a fazer, todo mundo fazia, e aí se viu um aumento do risco, da incidência, né, de problemas cardiovasculares na mulher. Peraí, parou... Então, agora, ninguém faz mais. Vamos analisar isso aqui, vamos ver isso direito. Mas ficou naquele momento, eu lembro realmente muito bem, que aquilo virou uma coisa assim, um tabu. Não vamos fazer mais a terapia de reposição hormonal. Agora, a gente tem a tranquilidade de dizer que podemos fazer a terapia de reposição hormonal, mas não é pensando nos fatores de risco cardiovascular. Entendi. Então, o foco mesmo é hormonal. O foco é diminuir sintoma, tá? A gente chama de sintomas vasomotores. São os fogachos, aquele calorão, que realmente são muito incômodos. Então, não é a terapia de reposição hormonal, não é feita mais pensando numa proteção cardiovascular. Entendi. Mais uma vez, individualizado. Posso fazer? Pode fazer. Com sua ginecologista, seu ginecologista te orientando, junto com seu cardiologista também fazendo essa avaliação, tá? Podemos fazer, mas pensando na qualidade de vida e nos sintomas vasomotores, não mais pensando em uma proteção cardiovascular. E eu queria também saber da parte do colesterol familiar. Então, quando você tem aquela pessoa que tem um colesterol alto familiar, genético, o que diferencia na hora de vocês tratarem de uma mulher que tem colesterol alto por hábitos de vida? Muito, porque os hábitos de vida, por mais difícil que seja mudar, isso é uma coisa que eu vejo no consultório, a gente indica, nós conversamos, explicamos, e muitas das vezes, daí a pouco, a pessoa, ela segue super bem, eu brinco que passa ali alguns meses do susto, eles voltam para os hábitos ruins, né? Então, é muito difícil fazer mudanças de estilo de vida. Mas, quando nós temos uma alteração do colesterol, que ela vem de fatores familiares, ela é mais difícil da gente conseguir melhorar só com fatores de estilo de vida. Só com mudança de estilo de vida. A maioria das vezes, nesses casos, a gente precisa associar tratamento, terapia medicamentosa.
Entendi. tá? E principalmente se essa pessoa já teve algum evento cardiovascular, aí as metas são da gente colocar o colesterol assim lá no pé. Entendi. Bem Então baixo. é mais rigoroso, né? Muito mais rigoroso, com muita segurança de estudos científicos, com muita... sem que a pessoa não tenha uma boa qualidade na alimentação, uma boa qualidade de vida, tá? Porque tem gente que... Entra tudo, mas também entra a medicação. Isso, entra a medicação. E, então, assim, o exercício físico, ele é um fator super importante para aumentar o HDL, que é o colesterol bom, tá? Diminuir o LDL, e aí entra a alimentação, né? Então, exercício físico é um fator super importante para melhorar o colesterol bom, que é o HDL, para baixar o LDL, que é o ruim, vamos dizer assim, e aí associado também à alimentação, e se a pessoa tem um histórico familiar, a gente tem a atenção ali para metas, né? Para a gente colocar ali dentro da meta um acompanhamento mais próximo, muitas das vezes um check-up mais próximo, mais individualizado, e para que a gente, às vezes, precise associar a medicação. E aí, uma coisa que eu, particularmente, gosto de orientar os pacientes é que, a partir do momento que a gente... Eu, particularmente, tá? Isso é uma conduta minha. A partir do momento que você entra com medicação, é quando você tem a indicação de usar aquela medicação a longo prazo ou pro resto da vida, tá? Então, como uma proteção. Como uma proteção. Eu tento muito falar isso com os pacientes, né? Assim, eles acham que talvez... eu vou começar essa medicação, vou ter que usar o resto da minha vida, que droga. Não. Eu falo, graças a Deus que existe essa medicação. Né? Então, os pacientes, eles acabam que para vocês, eles não se queixam tanto, assim. Mas pra gente, eles falam, minha cardiologista passou esse remédio, vou ter que tomar pro resto da vida. Eu falo, graças a Deus que existe. Isso. Porque senão você ia ter, né, poderia ter um entupimento, ia ter que fazer cirurgia, imagina. Abrir, ter que fazer cateterismo, colocar stent. Isso. Então, ainda bem que você tem essa medicação, agradeça ela, veja ela com outros olhos. Isso é um ponto, Mirella, super importante da gente falar. Porque a gente tem uma medicina sendo feita por médicos com pouco estudo, por cursos aí de final de semana e que se dizem especialistas, vamos dizer assim. E outros até que são também especialistas, mas que foram para um lado... que tem nos atrapalhado. A gente tem muita segurança quando a gente fala em estudos cardiovasculares, tá? Nós temos muita segurança, né, em ciência, em dizer que o que a gente tem de fatores protetores. É lógico que a gente não sabe de tudo, mas os estudos dentro da cardiologia, eles são muito, muito bem feitos, e principalmente quando a gente fala de estatina, nós temos aí 50, 60 anos de estudo sendo feito, e a gente tem muita segurança em dizer que ela nova, né? Protege, tá? Então, que ela realmente, ela protege naquelas pessoas que têm indicação de usar. Mas, e aí uma coisa que, na minha rotina, eu que faço exames, eu faço o ecocardiograma e faço o exame de carótidas. Esse de carótidas, quero falar um pouco sobre ele. Porque nesse exame, explica para as pessoas. Então, o exame de carótidas, ele é um ultrassom, uma ecografia, que nós avaliamos as artérias aqui do pescoço, as carótidas. E a partir de quantos anos a gente tem que fazer? Na diretriz, a partir dos 45. 45, ótimo. Mas, novamente, individualizado. Homens e mulheres. Se teve muito infarto na minha família, eu vou fazer com 40. E às vezes alguns sintomas, a pessoa teve tontura, a pessoa teve alguma outra coisa que às vezes acende um alerta, ou tem colesterol familiar, tem a hipercolesterolemia familiar. Há muito tempo. Que nesse exame, então, explica. Isso, aí nesse exame a gente consegue avaliar se tem placas, né, de colesterol nas carótidas. Então, as carótidas, elas são as artérias. Nós temos o coração, tem a aorta, que é aquele vaso que vai sair o sangue do coração e vai levar para o nosso corpo. As carótidas são os primeiros ramos ali da aorta, tá? E que vão levar o sangue para a cabeça. É um exame disponível, fácil de fazer. Não invasivo. Não invasivo. Porque é só ecografia, né? Você faz só assim, ó. Isso. Com um aparelhinho. Isso. E que nós podemos fazer, né, de forma muito tranquila. A partir do momento que nós vemos que tem placa, que tem aterosclerose nas carótidas, aumenta muito o risco cardiovascular. As metas são de deixar o colesterol bem mais baixo e usar estatina, tá? Entendi. O que a gente tem de estudos científicos... Vamos concluir. Você vai fazer o exame, você tem 45 anos ou mais, fazer o exame, marcar com a cardiologista, fazer o exame das carótidas, olhou na sua carótida,
tem uma placa já de gordura ali, você já tem que fazer alguma coisa. Porque essa placa, a tendência dela é de aumentando, né? É de aumentar. Então, e aí eu recebo essa pergunta diariamente quando eu tô fazendo o exame. Doutora, mas então, se eu entrar com remédio, se eu agora começar a fazer exercício, se eu agora... Ela vai sair? Ela vai já sair? me perguntaram também. Não, a placa não sai. Ela não evolui. Se você começar, pode ser, o que a gente assim, faz de tratamento é para ela que ela não aumente. Né? Para que ela não aumente. Aí dá em percentual, né? Os pacientes chegam para mim, 20%, 30%. Isso. Né? Então aí, o que seria uma coisa grave, assim? Isso é um ponto muito importante. Eu costumo orientar que a pessoa faça com pessoas de confiança, tá? Por quê? O ultrassom, ele é um examinador dependente, tá? Então, não é diferente... Depende da sua expertise para poder fazer o exame. Isso. Então, é muito diferente de você pegar... A pessoa faz um raio-x, faz uma tomografia... Qualquer um pega, qualquer médico, qualquer pessoa capacitada, pega, olha aquele exame e consegue interpretar. O ultrassom não, tá? Então, o ultrassom é um exame que depende de quem tá fazendo. Entendeu? Importante. Então, muitas das vezes, os pacientes... mas eu tinha uma plaquinha que era de 20% e agora deu 25%. E, que preocupação. Eu falo, não, você fez com pessoa diferente, né? Então, o ideal é fazer sempre com a mesma pessoa. Com a mesma também, pessoa, né? com o mesmo lugar, a mesma máquina. Mesma máquina, tá. Tudo isso varia. Fazer com a mesma pessoa, às vezes, pode ser difícil. Mas, então, tentar fazer com a mesma máquina, tentar fazer ali na mesma clínica. Porque isso vai trazer uma segurança desse acompanhamento. Ah, ótimo. Porque a gente costuma olhar, né? A gente costuma comparar as imagens, o laudo. Por isso que eu acho importante fazer esses exames logo. Tipo, né, assim, não deixar muito pra frente, pra você acompanhar essa evolução, que é igual o nódulo. Tem um nódulo na mama, tem um nódulo na tireoide. Todo mundo tem nódulo, né? E aí você vai acompanhando o tamanho. Tá crescendo? Não tá crescendo? Tá parado, né? Então, por isso que é importante fazer para poder você ir acompanhando. Deu 20%, tá 10 anos com 20%, quer dizer que o tratamento que você tá fazendo tá dando certo. Isso. Né? Então, você fica mais segura. Isso. Tá subindo de 20, foi para 40, tem alguma coisa errada, você tem que mudar aí o que tá sendo feito. E aí é importante a gente pontuar em relação a isso também, que é muito diferente quando a gente fala do stent, do tratamento da coronária, que são os vasos do coração, pra gente colocar em relação às carótidas. Tá, tem alguma coisa pra fazer? Tem. Pode fazer cirurgia, tá? Aberta. Tira? Pedaço? Como não. Que é? Eu não sei. Mas você pode fazer a cirurgia aberta quando você pode colocar o stent também. Só que a indicação da gente tratar é quando tem um entupimento importante mesmo. Quanto? E aí, principalmente... Assim, eu sei que são vários fatores, né? São vários fatores. Mas 50, 60, mais ou menos. Quando a gente vai pensar ali pra 70%, 80% para mais, tá? Tá bom. E não é só aquela medida, aquele percentual, que você falou que realmente é o que a gente faz. Mas a gente avalia aquela medida percentual e nós avaliamos também se existe uma diminuição de fluxo, tá? Porque ter um entupimento de 20% não significa que tá chegando 20% menos sangue na cabeça. Tá? Porque muitas das vezes aquele entupimento tá lá, a gente quer deixar ele estável, mas não significa que o fluxo está diminuído. Entendi. Então, essas duas avaliações são feitas, tá? No exame. De fluxo e de percentual. A gente coloca a critério hemodinâmico e o critério anatômico, e aí, às vezes, a gente coloca das diretrizes, né? Mas, então, a partir do momento que nós vemos que tem, ou que ela tá com cara de instável, tá? Ela pode soltar. Gente, tem isso. A placa pode soltar. É o maior problema. É essa a preocupação. Pra ela poder ir pra cabeça. Ela solta e ela faz um trombo na cabeça, porque a artéria da cabeça é menor. Isso. Né? O calibre é menor. Isso. E, então, essa preocupação. E aí, quando a gente olha, não, tá, realmente tem uma diminuição de fluxo importante, né? Peraí, então vamos olhar, vamos ter que tratar, tá? Então, não é, e o stent diferente. Segura ela? O stent esmaga ela. Tá? Então, a placa, vamos supor, a placa tá aqui, o stent vai esmagar a placa, tá? E ela não solta? Não solta. Ah, legal. Tá. Pode acontecer dela soltar? Pode, é das complicações do procedimento. Na hora de fazer... Tá? Mas é comum? Não é comum. Entendi. Mas é uma das complicações. E vamos falar agora de prevenção também, da massa muscular. Que nós duas assistimos, a gente estava conversando antes do podcast, a gente assistiu uma série... É uma série, acho que são 5 capítulos, eu acho. É um documentário. Um documentário, que é
É um documentário feito com pessoas acima de 100 anos, que são aquelas pessoas longevas. Chama The Blue Zones. Então, o entrevistador, né, o pesquisador, ele foi atrás desses lugares onde essas pessoas vivem muito. E eles falaram muito sobre, para o coração, para a longevidade, da importância da massa muscular. Isso. Por quê? Então. Me conta aí, né, o que acontece no corpo que ela ajuda. Então, a massa muscular é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa deixa de estimular, aumentar a massa muscular, o que vem no lugar da massa muscular? Gordura, né? Então, nós sabemos que a gordura visceral é extremamente prejudicial e associada ao fator de risco cardiovascular, tá? E aí vai aquele ponto que a Mirella falou de medir a cintura no consultório, que vocês usam os adipômetros, né? Tem toda aquela avaliação. Ah, e uma coisa que eu queria falar, aproveitar. E para medir gordura visceral, mesmo em quantidade que tem agora, é o DEXA. Então, o DEXA ele é um exame de composição corporal, uma densitometria. Tem a densitometria só óssea e tem o DEXA que ele mede. Ele dá em gramas, em quilos. Então, eu, por exemplo, tenho 120 gramas de gordura visceral. Já o meu marido está com 2 quilos de gordura visceral. Então, aquilo para ele, eu já mostrei para ele. Ele falou, socorro. Então, é um exame que consegue medir, que é muito bacana de saber. Então, a gente mede no consultório a circunferência, a gente consegue visualizar o que é uma gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do músculo, né? De uma barriga, de uma gordura externa, que é aquela que a gente consegue pegar. Então, aquele barrigudinho que parece estar grávido, né? Que é aquela, ou mulher também. Sim. É mais visceral, mas o DEXA ele dá em quilos, o que é legal pra gente acompanhar essa perda e pra mostrar pro paciente também, né? Que às vezes ele não consegue ter essa noção de que realmente existe. Um outro exame que eu gosto de pedir no consultório, que também dá essa ideia pra gente, é a ultrassom de abdômen, simples também. É mesmo. Pra mostrar a esteatose, a gordura no fígado. Também é um outro indicador. Que é uma gordura visceral que tá lá na víscera mesmo, né, no fígado. É um outro fator, um outro indicador muito fácil de fazer, né, e que também já acende um alerta. Então, a musculatura, a massa muscular, ela é uma das principais responsáveis do nosso organismo pelo metabolismo da glicose. A partir do momento que você tem menos músculo, você vai ter menos esse metabolismo da glicose e aumenta a chance de resistência insulínica e de diabetes tipo 2, que é um fator de risco importantíssimo cardiovascular. Ou seja, tá super direto, né? Super ligado. E o músculo também libera fatores de proteção, tá? Fatores de proteção cardiovascular. Então, é ruim para todo lado, né? A perda muscular. E a batata da perna, que eu já ouvi falar que é o segundo coração, é verdade? Ela ajuda a bombear? Ela ajuda a bombear o sangue, sim. É um músculo então, treinar importante. também a batata da perna. Eu confesso que eu não sei se isso aí seria um fator de proteção, tá? Mas trabalhar, fazer, e aí a gente realmente pontua a musculação mesmo, ou se tem alguma limitação pilates, mas... Caminhada, né? Individualizar, né? Então, individualizar. Então, você fazer exercício físico, principalmente visando ganho de massa muscular, super importante, principalmente pensando em viver bem, envelhecer bem. Com qualidade, com energia. Hoje em dia, eu falo muito isso também para os meus pacientes. Não é simplesmente... Eu não quero simplesmente que meu paciente sobreviva. Então, a pessoa teve um infarto, teve um AVC, não é simplesmente a pessoa sobreviver, é a pessoa viver. Exato. É ter qualidade de vida, né? Então, é a pessoa ter autonomia para poder cuidar da família, estar com a família, estar com os netos, fazer o que a pessoa quer, viajar. Então, não é simplesmente a pessoa sobreviver, é a pessoa viver. E aí entra essa medicina preventiva, essa medicina de acompanhamento. E aí é um ponto que eu vou só puxar, assim, porque quando a gente fala em infarto, quando a gente fala em AVC, nós temos aí uma sobrevida muito boa hoje em dia. Nós temos o tratamento avançou demais, mas a gente tem que pensar realmente da pessoa viver bem. E o principal... Sem limitações, né? Isso, né? A pessoa sobreviveu, mas tá lá numa cama, camada, sem ter... Não faz muito sentido, né? Acontece. Mas se a gente pode dar qualidade de vida, se a gente pode pensar em viver bem... E a partir do momento que nós falamos em infarto, as pessoas têm muito na cabeça a morte. Só que a principal complicação do infarto e das doenças cardiovasculares, porque aí são várias outras, as valvopatias, são várias outras, é a insuficiência cardíaca. E pouco se fala da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela tem uma mortalidade comparada ao câncer.
Então, é muito importante esse É um coração fraquinho. É o coração fraco, Entendi. tá? A E mortalidade ela não é muito pode fazer alta. exercício, ela não pode... Pode e deve fazer. Ah, é? Deve fazer. O problema é a pessoa aguentar. Ah, entendi. Ela fica mais ofegante, Isso. fica... Então, a Entendi. insuficiência cardíaca, o nosso coração é uma bomba. Uhum, A insuficiência cardíaca é essa bomba estar fraca, uhum, com dificuldade de literalmente bombear o sangue, que é necessário para todos os nossos órgãos. Então, o nosso organismo vai evoluindo para uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular fisiológica da insuficiência cardíaca. A pessoa começa a ter falta de ar, fadiga para poder fazer tudo, tá? Ir ao banheiro, fazer xixi. Então, assim, coisas muito... Pentear o cabelo, que aí é um nível extremo, né? Então, a pessoa vai tendo dificuldades para as coisas cotidianas, para as coisas rotineiras. E nós temos muita coisa para fazer para tratar a insuficiência cardíaca, tá? O tratamento de insuficiência cardíaca avançou muito nos últimos anos. Então, por isso, é o que eu falo da necessidade que a gente tenha um médico capacitado para acompanhar, para prevenir e para saber tratar. Ai, ótimo. Amei o nosso bate-papo, maravilhoso. Aprendi um monte de coisa, espero que vocês também tenham aprendido um monte de coisa. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Prazer. Adorei. Beijo. Até a próxima.